Evangelho segundo Mateus, a partir do verso 14, vamos ler de forma expositiva, amém? Se eu puder botar um tema para essa mensagem, vou fazer uma pergunta para você: o que você está fazendo com o que Deus te deu? Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diz assim: o que você está fazendo com o que Deus te deu? Uma coisa eu posso dizer para você: todo mundo recebeu algo de Deus. Questão de pouco ou muito, a gente vai entender aqui agora, pastora. Mas todo mundo recebeu algo de Deus. E se você recebeu algo de Deus, eu tenho certeza absoluta que você tem condições de fazer melhor do que você está fazendo. A minha intenção nessa noite é ministrar o seu coração, para que você possa realmente viver 100% daquilo que Deus tem para você. Vamos lá então, a partir do verso 14? Vamos lá, pastora, vamos comigo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Segura aqui para mim, pastora, verso 14, amém? Confiou os seus bens. Quando Jesus está ensinando, principalmente por parábolas, e essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola dos talentos. Quando Jesus usa esse método pedagógico de ensinar, toda parábola, ela não significa um fato que aconteceu, mas é uma verdade que está implícita, e existe uma mensagem tão relevante, tão profunda, que nós podemos considerar como uma verdade. E nesse texto, a figura desse homem que se ausenta do país, nós precisamos olhar e entender que é como se fosse Deus que estivesse na figura de um homem, dono dos seus bens, dono dos seus talentos, e ele está se retirando, ele está indo em viagem, ele está saindo, e ele confia todos os seus bens aos servos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para a sua trajetória, você pode olhar para aquilo que você está vivendo e achar que Deus não lhe confiou nada, mas eu posso afirmar no seu coração que Deus certamente confiou algo. Olha para essa pessoa e diz assim: Deus confiou algo em você. Amém? Amém? Deus confiou algo. A Bíblia está dizendo: chamou o seu servo e lhes confiou os seus bens. Quando a Bíblia está dizendo de seus bens, eu acredito que aquilo que ele tinha de precioso, aquilo que tinha como propósito, aquilo que ele tinha de destino, ele confiou aos seus servos. E Deus, ele tem a total confiança de que aquilo que ele coloca nas nossas mãos, certamente vai ser multiplicado, certamente vai trazer gozo pleno, certamente vai trazer alegria. Posso ouvir um amém? Verso 15, pastora. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Segura aqui para mim, por favor, pastora, porque é aqui que a gente começa a desenvolver a mensagem. Capacidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: capacidade. Aqui é que nós temos muitos questionamentos. Aqui é que nós, às vezes, até mesmo questionamos e acreditamos que Deus não nos confiou nada. É porque a capacidade Deus dá segundo a capacidade, Deus entrega os talentos segundo a capacidade de cada um. Então, quando nós olhamos o que Deus confiou a um, provavelmente não vai ser a mesma coisa que Deus está confiando a você. Mais ou menos, não importa, mas Deus sempre confia algo a alguém. Mas hoje, infelizmente, nós temos uma geração que mais se compara do que vive. Eu estou pregando já para você, já estou falando isso para você. Tem gente que parou de viver e está se comparando. E quando nós começamos a nos comparar, nós olhamos e nós esquecemos que se Deus confiou algo para alguém segundo a capacidade dela, isso não tem a ver comigo, tem a ver com ela. E às vezes nós olhamos e nós comprometemos a nossa capacidade de viver o propósito de Deus, porque quando nós olhamos o que Deus depositou na vida de outros, que foi mais do que a gente, nós achamos que Deus não depositou nada para a gente. Quando nós olhamos e nos comparamos, nós infelizmente fazemos com que aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida, sobre a nossa história, aquilo que Ele confiou a nós, não tenha capacidade de desenvolvimento. Mas eu creio que nessa noite nós vamos olhar segundo o propósito de Deus, amém? E nós vamos entender que Deus sempre confiou que aquilo que Ele derramou sobre a sua vida é suficientemente capaz
de fazer você feliz. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro 1 talento, cada um segundo a sua capacidade. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus conhece as nossas limitações e também o nosso potencial, pastor. Quando você olha para Deus e acha que Deus não te deu o suficiente, Ele sabe a sua limitação. E quando você também olha o que Deus te entregou e você acha que você não pode desenvolver, Deus também conhece o seu potencial. Hoje é muito mais naquilo que nós conseguimos reconhecer dentro da gente, ou no que Ele já fez com a gente, do que de alguma forma nós estarmos olhando e esperando que Deus faça algo maior, algo melhor. Eu vejo, sabe, uma geração que tem perdido muito tempo, esperando a próxima profecia, esperando a próxima pregação. Escuta isso: se eu estou aqui para pregar para você, eu estou dizendo o seguinte: ei, você não vai precisar esperar a próxima pregação para viver tudo aquilo que Deus tem para você, amém? Você não vai esperar o próximo profeta, você não vai esperar a próxima mensagem. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: o potencial, a capacidade que eu te entreguei é suficientemente capaz de te fazer viver o que Ele tem para você. Hoje eu vim para abrir os seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos, porque certamente aquilo que Ele nos entregou, o potencial que Ele viu em nós não podemos deixar parado. Está entendendo já o que eu falei com você hoje? Não adianta. Tem hora que os olhos nossos não vão ser abertos sentados, vai ser a gente servindo. Tem hora que a resposta não vai vir em a gente esperando, é a gente fazendo. Todas as vezes que eu parei, quando Deus disse para eu continuar, eu só aprendi uma coisa: que eu perdi tempo. Deus, Ele quer continuar falando, quer continuar ministrando, quer continuar nos usando, porque Ele encontrou potencial na gente. E escuta uma coisa, fala para essa pessoa que está do lado, assim: ninguém fica de fora. Todos recebem algo. Alguns receberam um livramento. Olha o meu sogro aí, há 1 mês, 2 meses atrás, estávamos aqui orando, num culto da manhã, estávamos aqui, o pastor estava pregando, eu estava pregando, eu não lembro, eu estava pregando, de repente saímos desesperados, porque o meu sogro sofreu um acidente, livramento, estava lá praticamente morto, um vizinho que foi um instrumento de Deus, que tinha todo o conhecimento, né, de primeiros socorros, certamente foi alguém que ajudou para que ele pudesse estar hoje aqui. Quem olha agora e vê, parece até que ele não sofreu acidente. Eu já botei até um apelido dele, Mário Costela. Quebrou, fraturou 8 costelas, está aí, gente. Foi para casa, ficou 1 semana internado. No dia seguinte já estava andando de carro, já estava querendo ir para o mercado. Foi ou não foi? Já estava perguntando para mim qual tinta que tinha que pintar a casa. Eu falei assim: misericórdia, gente. Mas sabe, às vezes nós passamos por alguns desafios para a gente valorizar o que a gente tem, né, Mário? Tem horas que Deus para a gente, não é para a gente ficar parada, para nos mostrar o quanto a gente tem perdido tempo, mesmo com toda a capacidade de viver o que Ele tem nos dado. Tem horas que a gente é parado por Deus, mas não é para Deus falar assim: ei, fica desse jeito. Não, é dizer o seguinte: ei, o que você vai fazer com o que eu estou te entregando? O que você vai fazer com aquilo que eu já te entreguei? Vai continuar questionando ou vai viver o que eu tenho para você? Então eu tenho essa palavra para deixar para você: ninguém fica de fora. Todos nós que estamos aqui recebemos algo especial de Deus. Pequeno, depende do tamanho do propósito. Escuta uma coisa, hoje eu fui visitar o Lucas, que nós estamos orando, um policial civil que foi alvejado por 2 tiros há 1 semana, aqui na esquina, na madrugada. E tem horas que a gente fica olhando e dizendo o seguinte: o que eu tenho é pouco. Hoje eu entrei naquele CTI para visitar ele, para orar pela vida dele. O que você está hoje olhando e está dizendo que é pouco, para o Lucas talvez seria tudo. Quando é que você vai esperar para dar valor ao que você tem? Sabe, tem horas que a gente olha a nossa vida, a gente acha que Deus está fazendo pouco, quando a gente tem muita coisa para fazer.
Tem gente que parou de fazer a vontade de Deus porque está chateado com alguma coisa. Tem gente que parou, sabe, de servir o próximo porque alguém te entristeceu. Tem gente que parou de amar. Tem gente que parou de fazer tanta coisa. Não dá tempo. Terceiro, o que eu quero falar para você é o seguinte: o que importa não é o quanto você recebeu, mas o que você faz com isso, pastor. Não importa se foi muito ou pouco, mas tem tanta gente que eu acredito, pastor, que recebeu tanto e não está fazendo nada. Eu acredito que todos nós recebemos muito em relação do que a gente está fazendo, pastora. Eu acredito, pastor, eu estou sendo muito sincero, que eu não estou fazendo 50% do que Deus me entregou. Estou confessando para vocês, e aqui é uma lição que eu preciso fazer mais. Eu acredito de verdade, sabe por quê? Sabe qual é a convicção, pastora, de que nós estamos vivendo 100% do que Deus tem dado para a gente? É quando Deus sobe você de nível. Quando o de 5 recebeu 5, Deus deu o quê? 10 para ele. Se você não está multiplicando, é porque você não está vivendo 100% do que Deus te entregou. E tem gente, pastor, que não está vivendo 100% e quer mais. Tem gente que está reclamando e dizendo: eu quero mais. Como Deus vai dar mais se você não conseguiu ainda desfrutar e multiplicar do pouco que Ele te deu, ou do suficiente que Ele te deu? Continua para mim, pastora. Verso 16. Desculpa, verso 15. Ela já leu do 15, né? 16. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Uau, olha isso. Sabe de uma coisa? Você olha dentro desse texto, você vê Deus, ou esse grande, enfim, negociante, esse grande homem, pedindo para ele negociar alguma coisa. Tem gente que está falando assim: Deus, o que eu faço com o que o Senhor me deu? Ah, pelo amor de Deus. Isso é falta de reflexão bíblica. A gente só precisa colocar em prática. É só a gente viver os princípios bíblicos. É só você cuidar do teu casamento. É só você cuidar dos seus filhos. É só você cuidar bem das suas finanças. É só multiplicar. É justamente negociar. É você olhar o que Deus te deu e trabalhar com afinco para isso. Imediatamente, ele não precisou de uma lição, ele não precisou de uma regra de conduta. Sabe por quê? Escuta uma coisa: tem gente que está esperando a próxima orientação, enquanto Deus já deu toda a orientação. Pastor, qual é o próximo passo? Aquele que confiou já te deu para você todas as instruções. Até porque, se ele achasse que você não fosse capaz, ele não tinha entregue nas suas mãos. Tem gente que está assim: pastor, o que eu tenho que fazer? Faz aqui. Olha, eu não sei, se tem um aqui, eu não sei, que chegou aqui com uma pergunta: o que eu tenho que fazer? É isso. Eu não sei quem é essa pessoa que está aqui hoje. Você veio aqui para receber essa resposta. Então eu vou dizer para você o seguinte: você já sabe o que Deus falou que você tem que fazer. Eu não sei se tem alguém aqui que sabe a dúvida. Deus já falou, mas eu estou com medo. Amém? Alguém está falando isso aqui. Eu vou dizer o seguinte: faz o que Deus mandou você fazer. Eu creio que tem não só uma, tem várias pessoas que chegaram aqui. Qual é? Há uma semana, há um mês. Tem pessoas que estão aqui há anos. E toda vez que você tenta fugir, você volta na mesma tecla, dizendo: faz aquilo que eu te falei já há um tempo atrás. Então eu creio que no nome de Jesus, hoje é tempo de botar em prática aquilo que Deus entregou nas suas mãos. A Bíblia está dizendo que imediatamente. Uau! Sabe por que ele fez? Porque Deus, quando entregou, já entregou a instrução. Quando Deus entregou na mão daquele homem, disse: ei, eu já entreguei a instrução. O que você precisa mais? É de um incentivo? Vai lá, negocia aquilo que Deus colocou na sua mão. Fala do amor dele. Como é que você negocia o que é de Deus? Falando de Deus. Como é que você negocia o que é de Deus? Falando de Deus. Coloca Deus dentro do seu trabalho, meu filho. Coloca Deus dentro da sua faculdade, coloca Deus dentro da tua casa, coloca Deus dentro do teu trabalho, amém? Ah, quer multiplicar? Fala de Deus. Você tem vergonha? Tem gente que sabe que Deus deu uma promoção para ele, não ganhou uma alma para Jesus dentro do trabalho. Que isso? Está enterrando o que Deus te deu? Mas vamos continuar, pastora, que eu preciso terminar. Verso 17.
Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. E ganhou por quê? Fala para mim, ganhou por quê? Ganhou por quê? Porque não ficou parado. Porque pôs em prática o que tinha que ser colocado. Eu vou repetir, ganhou por quê? Porque não ficou parado. Gente, tanta pregação, tanta ministração, todos nós sabemos, meu irmão. Vai embora, avança no que Deus te entregou. Ganhou por quê? Porque multiplicou. Continua, pastora. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Escuta uma coisa, eu vou quebrar hoje. Vou quebrar hoje na sua vida. Síndrome de topeira, de tatu, de minhoca. No nome de Jesus, eu quero quebrar isso na tua vida. Escuta uma coisa, enterrar e ficar na sua mão não vai multiplicar. Síndrome de tatu, meu irmão. Síndrome de minhoca, síndrome de topeira. Como é que é o nome? Preá. Enterrando o que Deus te entregou, enterrando o que Deus te deu. Vai embora, meu irmão, avança. Libera o que Deus colocou na tua vida, faça. Abre. Deus está a um ponto de multiplicar o que Ele te deu. Agora, enterrando, pastora, escondendo, não vai trazer multiplicação para a sua vida. Verso 19, pastora. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Segura, pastora, ajuste de conta. Fala para essa pessoa, ajuste de conta. Não tem jeito. A Bíblia diz que todos nós, um dia, iremos o quê? Prestar contas. Não importa, não importa. Um dia nós vamos prestar conta com Deus. Amém? Eu vou te dar uma dica hoje para você avançar. Presta conta todo dia, para a conta não ficar pesada. Eu estava hoje ministrando e algo veio ao meu coração. O pior de tudo, nós temos duas surpresas quando nós formos prestar conta. A primeira, de nós sabermos quem é Deus quando a gente for prestar conta. Que eu acho que vai ter uma geração que vai ser, não tem jeito, todo mundo vai se encontrar com Deus, porque todo mundo vai prestar conta. Imagine, Vitor, naquele grande dia você fala assim: uau, você que é Deus. Meu irmão, é naquela mesma hora que você vai prestar conta com Deus, você vai para o inferno. Porque não tem jeito de você prestar conta com Deus sem conhecê-lo. Ou só no dia que você for, se você só for conhecer Deus no dia que você for prestar conta, eu vou dizer uma coisa para você: você já está condenado. Por isso, Ele nos dá um livre acesso para que a gente possa prestar conta com eles todos os dias. Ok? E outra coisa, é no dia que a gente for prestar conta, e isso daí está acontecendo, sabe, nessa geração mais, está acontecendo mais do que qualquer outra coisa. É uma geração que tem a convicção que está fazendo o que agrada a Deus, quando na verdade não está agradando. Sabe, pastor, aquelas pessoas convictas de que estão fazendo o que é certo e Deus está desaprovando tudo. A pior coisa é nós acharmos que Deus está aprovando o que Ele está desaprovando. E sabe por que a gente não tem a consciência do erro? Porque a gente não tem comunhão com Ele. Porque em nome de Deus, pessoas já mataram. Em nome de Deus, nós temos visto pessoas, infelizmente, se entristecendo. Em nome de Deus, a gente tem visto pessoas fazendo tantas coisas erradas. E sabe por que as pessoas não têm consciência disso? Porque elas esperam e acreditam que só vão prestar conta lá daqui a um tempo. A Bíblia nos adverte que vai chegar um dia que nós vamos prestar conta. E sabe o que vai acontecer quando você não conhecer a Deus de uma forma cotidiana? Ele vai dizer, sabe o que para você? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por que não te conhece? Porque você nunca parou para prestar conta diariamente comigo. Você nunca parou para me perguntar o que está faltando. Você nunca parou para perguntar o que é preciso ser feito. E vai chegar naquele dia, eu imagino, quantos vão se surpreender? Quantos vão chegar, né, pomposos, orgulhosos, dizendo, Deus, quanta coisa eu fiz para o Senhor. E Deus vai dizer para mim, não, você fez para você.
Você fez tudo pensando em você. Você foi o egoísta todo o tempo. Você só fez as coisas pensando nos seus interesses. Ou, quando você chegar pensando que fez muita coisa, você não fez nenhuma parte do que eu queria que você tivesse feito. Ou você fazer tanta coisa e ele falou, você fez tudo errado. Por isso só tem um jeito, gente, da gente conseguir com certeza prestar contas de uma forma convicta. É todos os dias prestar conta com ele. É todo dia ter comunhão com ele. É todo dia ler isso aqui, ó, a palavra. A melhor forma que nós temos de prestar conta com Deus é ler a palavra, porque a palavra ela vai esquadriar a nossa alma, ela vai dar direção para o nosso espírito, ela vai nos convencer de toda a verdade, e ela fará com que nós venhamos nos tornar parecidos com Ele. Continua, pastora, verso 20. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Espera aí, gente. O Senhor me confiou 5, e eu sei que eu preciso devolver mais 5. O Senhor me confiou 5, e eu estou devolvendo para o Senhor mais 5. Eu sei o que Deus confiou na minha mão. E eu sei inclusive o que eu devo multiplicar. Continua, pastora. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Marca aí na sua Bíblia, bom e fiel. Marca aí, bom e fiel. Repete comigo, bom e fiel. Bom e fiel. Bom e fiel. Bom e fiel. Continua, pastora. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Verso 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Mais uma vez, marca aí de novo, bom e fiel. Bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Agora segura aqui para a gente entender. Bom e fiel. Os 2 primeiros servos foram chamados de bons e fiéis. Ambos dobraram, pastora, o que recebeu. O servo que recebeu 2 talentos foi tão elogiado, pastora, quanto aquele que recebeu 5. Porque não é por quantidade, é por propósito, pastor. Deus não está comparando quantidade, Deus está comparando obediência. Tem tanta gente que está olhando por quantidade e não está entendendo a obediência. O que a gente precisa entender é o seguinte: fidelidade é mais importante do que a quantidade. Fala para essa pessoa que está do lado, diz assim: fidelidade é mais importante do que a quantidade. Vocês estão entendendo? É isso. Deus não está dizendo: uau, você que multiplicou 5 e agora você multiplicou e agora você me deu mais 5. Você é melhor do que o que multiplicou 2 e recebeu 2. Não, Deus não é assim. É por propósito. Enquanto nós, com a nossa mente, infelizmente, capitalista, uma mente deturpada, nós iríamos certamente colocar um pódio e iremos colocar o que recebeu 5 no primeiro lugar, o que recebeu 2 no segundo lugar e multiplicou 2, e o que recebeu 1, enfim, né? De repente nós não iremos colocar em lugar nenhum, porque nós infelizmente olhamos pela quantidade, enquanto Deus olha pelo propósito. Deus elogiou a pastora da mesma forma, da mesma maneira. Sabe por quê? Porque Deus entregou segundo a capacidade. Escute isso: Deus não espera que você multiplique o triplo, mas Deus confia que você multiplique o dobro. Alguém pegou isso? Alguém entendeu isso? Deus não quer que você multiplique o triplo, mas Ele confia e Ele espera que pelo menos você multiplique o dobro. Para de olhar para a conta que não é sua e se comprometa com aquela que Ele te entregou. Para de olhar para a conta que não é sua, mas se comprometa com aquela que Ele te entregou. Quando você é fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Logo Ele vai mudar a sua matemática.
gente começa somando, daqui a pouco ele está multiplicando. E o melhor de tudo, daqui a um dia você está até dividindo. Para somar, multiplicar, é assim. Você começa somando, depois você entra na multiplicação, depois você entra na divisão. Para quê? Para depois entrar na soma, na multiplicação, na divisão de novo, pastora. Deus está buscando servos. Deus não está buscando servos famosos, mas servos fiéis, pastora. A fama, o elogio não vai vir porque você multiplicou muito, mas porque você foi obediente na quantidade que Deus te entregou. Enquanto a gente faz um esforço tremendo, pastora, para fazer muita coisa para Deus, Deus só peça que nós sejamos fiéis. Deus não pede que nós venhamos fazer muitas coisas, Deus só pede que nós venhamos ser fiéis àquilo que Ele confiou. Você tem sido fiel no seu casamento? Você tem sido fiel no cuidado com seus filhos? Hoje nós temos uma geração que tem uma facilidade tremenda de conseguir desviar o foco, pastor. Uma geração que ela consegue ser um exponencial, ela consegue ser perfeita em uma área, em outras áreas elas conseguem, infelizmente, ser uma tristeza. Pessoas que são destaque em alguns ambientes, em outros ambientes, elas são uma catástrofe. E principalmente, elas conseguem fazer isso nos ambientes religiosos e têm dificuldade de ser a mesma coisa nos ambientes cotidianos. O que é isso? Você tem sido excelente tanto no seu casamento quanto você é no ministério de louvor? Você tem sido excelente nas notas do seu colégio, como você tem sido excelente em ministrar uma dança? Você tem sido tão excelente nas suas finanças, como você se torna até excelente em entregar dízimo para Deus? Porque eu vejo, pastor, que as pessoas até entregam um dízimo, mas elas esquecem de ter uma coisa chamada responsabilidade. De nada adianta se você recebe, amém, um salário, você entrega. Deus, como você entrega o dízimo, Ele está dizendo o seguinte: ei, vou te entregar um black para você gastar, não. Quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo para Deus: Deus, eu confio que o Senhor me capacita. Porque o que eu vejo, quer ver o que acontece? E a maioria das vezes, as pessoas se convertem e começam a entregar o dízimo. E aí elas acham que agora que ela está entregando o dízimo, ela pode fazer o que quiser, que Deus vai bancar para ela. Peraí, que história é essa? Não. Dízimo requer uma coisa chamada responsabilidade. Então, no momento que eu me comprometo a entregar o dízimo para Deus, eu também me comprometo a ser responsável por todas as áreas da minha vida, principalmente as finanças. Ser organizado, não gastar além do que eu recebo, não fazer conta que eu não tenho condição de pagar. Tem horas que a gente vê pessoas afundadas em dívidas, mesmo sendo dizimistas. Sabe por quê? Porque elas são irresponsáveis, pastora. Gastam além do que recebem e acham que o dízimo vai garantir. Ei, escuta isso: quem fecha a boca do devorador é disciplina. Quem fecha a boca do cortador é disciplina. Quem fecha a boca do migrador é disciplina. Amém? Quem bota a mão no cartão para gastar além, quem compra além do limite, não é o devorador, é você. Pastor, o devorador está passando na minha casa. É engraçado, o nome do devorador tem o seu nome, seu CPF, seu RG. Não adianta, meu irmão. Aí a pessoa vai, traz o dízimo. Aqui eu te entrego o dízimo, Deus. E agora? O que eu faço? É melhor que você nem entregue o seu dízimo, meu irmão. É melhor que você se organize financeiramente, amém? Para depois, inclusive, você não botar a culpa em Deus. Tem gente que às vezes fala assim: pastor, eu vou passar meu dízimo no cartão porque está um problema. Sai fora, meu irmão. Vem com essa não. Porque nem fala comigo disso. Eu vou falar assim: não entrega seu dízimo não, por favor. Se organiza financeiramente, por favor. Por favor. Que depois você vai entrar no dízimo, vai pagar o juro do cartão do dízimo que você deu e ainda vai botar a culpa em Deus. Sabe o que foi isso? Você não se planejou, você não organizou sua vida financeira. Aí vem para cá. Claro, tem gente que funciona, que usa o cartão e outra coisa, não tem problema nenhum usar o crédito de forma responsável. Já falei isso aqui. Eu estava conversando com um empresário, um pastor, dizendo o seguinte: pastor, eu uso 50 mil de especial que eu tenho. Claro, ele tem uma empresa, eu uso. Eu tenho 30 dias para usar o dinheiro do banco. Só que eu sei que eu vou responsavelmente pagar os 50 mil.
Ele não pega dizendo o seguinte: se acontecer um milagre, que é assim que a gente faz, né? Como é que é o nome do cartão que a gente tem? Tu sabes. Tem limite? Tu sabes. E quando passa, então, meu Deus do céu, meu irmão, quando você fechar o olho para passar o cartão, você já está num problema. Quando você pedir para ter limite, você já está fora do limite. Agora, usar responsavelmente sem problema nenhum. Amém? Pastor, eu passo no cartão sim, mas todo mês esse valor é um valor que eu já tenho programado, que eu já debito na minha conta para isso. Amém, sem problema nenhum. Agora, estou todo enrolado, estou toda enrolada. Amém? Não consegui separar o dinheiro do meu dízimo. Agora, meu limite. E o pior, ainda passo, tu sabes, na conta da igreja. Já imaginou? Hein, Vitão? Passar o tu sabes na conta da igreja. Ai, meu Deus, meu dízimo é R$280. Senhor, tu sabes. Tomara que negue. Já estou lá, o Senhor, dá uma unção nessa máquina. Para gente que tiver assim, não pode. Acerta a tua dívida, amém? Conserta a tua vida financeira, no nome de Jesus. Você não pode viver desse jeito. De verdade, como pastor dessa igreja, eu tenho responsabilidade sobre a sua vida. Talvez você não vai ouvir nenhum pastor falando: não, passa. Tem pastor: não, passa, que Deus vai fazer. Passa no crédito. Tem gente que parcela o dízimo. Você está rindo, é verdade, não? Tem como passar o dízimo em 2 vezes, não? Meu Deus do céu, gente, em que nível a gente entrou? Que loucura! Não faz negócio de Pix programado, que agora tem Pix em 12 vezes. Ei, passei no Pix, mas vai pagar em 12 vezes o dízimo? Não, gente, a gente ri, mas é sério. Eu tenho responsabilidade com vocês. Se você está nesse nível, para tudo. Vamos conversar, vamos acertar a nossa. Agora, a gente vai entrar num problema e daqui a pouco Deus é o culpado. E Ele não é o culpado. Amém? Amém? Continua, pastora. Eu já quero terminar. Amém? Não ouvi glória a Deus, não? Glória a Deus. É hora que eu continuo, hein? Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Segura, pastora, marca aí. Fiquei com medo, marca, circula. Fiquei com medo. Eu estou na parte final da pregação, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Os cultos agora vão durar 1h30. Posso ouvir um glória a Deus? Você vai receber o que você tem que receber e você vai para casa, amém? Satisfeito, em nome de Jesus. Circulou aí, com medo? Hoje, o que eu estou pregando, a base foi justamente nós falávamos sobre o medo. Fiquei com medo, fala aí, pastora, continua. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Escuta uma coisa. Eu estava hoje de manhã pregando e Deus me deu os insights aqui enquanto eu estava pregando. Mas eu só vou seguir aqui para depois falar sobre isso. Primeiro, a omissão também é infidelidade. Fala para essa pessoa que está do lado. Omissão também é infidelidade. A pior sensação é nós entregarmos algo para Deus, achar que a gente está entregando algo para Deus e falar assim: estou fora. Eu estava pensando sobre o medo. E Deus não vai diminuir o propósito dele para encaixar dentro do teu medo. Eu vou repetir para você. Deus não vai diminuir o propósito para encaixar dentro do teu medo. Não vai. Ele tem um propósito, amém? O que ele vai fazer é destruir esse medo. Ele vai arruinar esse medo. Ele vai lançar por terra, porque ele não vai trabalhar com você com medo. Nós temos, infelizmente, não vivido o potencial que Deus tem nos dado por causa do medo. E a gente fica olhando dizendo o seguinte: vamos diminuir. Eu estava hoje de manhã fazendo uma conta, amém? Deus, presta atenção, quando entregou 1, o que ele esperava receber, Lidiane? Fala comigo 2. Fala comigo 2. Fala comigo 2. Deus entregou 1, esperando receber o quê? Então, na matemática, Deus não iria e não aceitou o quê? O 1. Até aqui, qualquer um
entendeu, amém? Aí o que você faz, Mário? Como você está com medo, e quando a gente tem medo, o que a gente pede? Senhor, diminui aí a conta, pastor, racha um pouquinho. Quando você está com pouco dinheiro, o que você faz? Bota só R$20, a capacidade do tanque é quanto? É 200. Só que com Deus, Ele não vai diminuir. Sabe por que Ele não vai diminuir? Porque você não vai entregar o que Ele quer que você entregue. Vamos parar para pensar? Aí hoje, preste atenção, até então, a gente está aqui falando o seguinte: nossa, realmente, o servo infiel foi aquele que recebeu um e não fez nada com um, ok? Mas eu vou ensinar para vocês aqui hoje, que aquele, pastora, que recebe alguma coisa e multiplica menos do que Deus entregou, é tão ruim quanto aquele que não fez nada com o que Deus entregou. Como assim? Vamos lá. Você está com medo de viver e multiplicar o que Deus te entregou, amém? Aí você fala assim para Deus: Deus, eu vou fazer a metade. Deus não concorda que você faça a metade, porque quando Deus entregou na mão deles, você viu o que aconteceu com aquele que recebeu 5? Imediatamente ele foi negociar. Quando ele entregou para aquele que tinha 2, Mário, aquele que tinha 2 foi imediatamente negociar. Aí Deus te entrega 1, ok? Aí você fala para Deus, dizendo o seguinte: Deus, você me entregou 1, mas eu estou com medo, então sabe o que eu vou fazer? Como eu estou com medo de negociar esses 1, eu vou fazer o seguinte: eu vou guardar meio e vou negociar meio. Uau, estou fazendo a vontade de Deus, porque Deus mandou negociar. Mas quando você vive abaixo do que Deus tem para você, o propósito não se encaixa com você. Aí o que acontece? No dia de prestar conta, você vai lá todo bobo: uau, que legal, que maravilha, o que eu tenho para entregar para Deus é o quê? É o meio multiplicado. Quanto que é meio multiplicado? Quanto que é meio multiplicado? Pode falar que é 1, gente, não é pegadinha não. Quanto que é meio multiplicado? 1. Então tinha meio, multiplicou e virou 1. Sabe o que aconteceu? Você entregou a mesma coisa daquele que enterrou. E o pior, pastora, você ainda estava carregando uma expectativa de Deus olhar para você e te parabenizar por aquilo que você fez pela metade. Você vai ser tão condenado contra o outro, porque Deus te entregou algo inteiro para ser multiplicado. Tem gente que está fracionando o propósito e está vivendo abaixo daquilo que Deus deu, e entregando para Deus a mesma coisa que Ele entregou. Deus não vai receber, igreja. Deus quer algo segundo o sonho dele para você. E sabe quando é que você tem a convicção de que você está vivendo o propósito de Deus? É quando Ele te capacita para o novo, que aí você multiplicou 12, Ele fala o seguinte: epa, você viu o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele que multiplicou 10, recebeu daquele que não tinha nada. Ah, pastor, que egoísmo. Escuta uma coisa, a gente vai receber de quem? É do mundo, daqueles que estão no mundo e que infelizmente não estão multiplicando. Deus vai entregar para a gente essa oportunidade, e nós vamos fazer a diferença. Nós vamos entrar nos lugares que estão sendo assolados, nos lugares onde estão em dívida, nos lugares onde estão em problema. Para aqueles que multiplicaram 5 e chegaram a 10, Deus vai entregar para a igreja o alto dos morros, Deus vai entregar para a igreja, meu Pai, as ruas e vielas, Deus vai entregar para a igreja as grandes organizações, Deus vai entregar para a igreja as direções, Deus vai entregar para a igreja o governo do país. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas isso vai acontecer quando? Quando nós pararmos de querer. Fica de pé para a gente já ir finalizando. Querer fazer com que o propósito de Deus faça o quê? Diminua para caber dentro do seu medo. Guarde isso. Acho que a pastora falou sobre isso ontem não, nas tendas, na tenda das guerreiras. Mas eu preciso dizer isso para você nessa noite, no nome de Jesus. Para, olha para essa pessoa aí, olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: para de diminuir o propósito de Deus na sua vida. O seu medo não vai diminuir o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Vamos romper com medo. Olha isso. Quando ele disse tive medo, ele foi chamado de servo mau e negligente.
Segundo, o talento foi tirado e dado ao outro. Sabe o que acontece? Nós temos hoje uma geração tão frustrada, que acredita, pastora, que pode viver muita coisa e não está vivendo nada. Sabe por quê? Está sendo tirado aquilo que foi entregue na sua mão e está sendo dado para outro. Coloca a mão no seu coração, pelo amor de Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar sobre essa geração, eu quero declarar sobre essa igreja, que nós não teremos mais perda. Eu quero declarar que no nome de Jesus, essa igreja, essa geração, ela vai lutar contra os seus medos, e ela não vai mais perder, não vai ser mais entregue aquilo que Deus confiou, aquilo que o Senhor confiou nas mãos deles. Chega de nós perdermos tempo, chega de nós perdermos o nosso potencial, chega de nós vermos aquilo que o Senhor entregou na nossa mão sendo levado. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de olhar e confiar, porque se o Senhor enxergou em nós capacidade de multiplicar, o que eu vou fazer é multiplicar tudo. Posso ouvir um amém? Será que você pode entender que o seu nome não precisa sair na lista de candidatos aprovados pelos homens, se ele saiu na lista dos aprovados de Deus? Você nasceu com um propósito: multiplicar o que Deus entregou para você. Para de enterrar, para de viver com medo, para de tentar tornar pequeno o projeto de Deus para a sua vida por causa dos seus medos. Para de diminuir, querer viver a metade e dizer ainda para Deus: Deus, eu vivi alguma coisa. Deus está falando: é melhor que você não tivesse vivido nada. Eu vou repetir: é melhor que você não tivesse vivido nada. Se você vive metade daquilo que Deus mandou você entregar, você não está vivendo nada. Eu estou dizendo para vocês aquilo que também corta em mim. Eu não estou aqui pregando lição de moral para vocês. Eu estou dizendo para vocês que eu também preciso colocar em prática essa pregação. Quando eu falo para vocês é porque eu também preciso olhar, reavaliar e entender. Será que eu também não estou sendo negligente? Será que também eu não estou negociando, não com Deus, porque Deus nunca mandou eu não viver 100% daquilo que Ele me entregou, e de alguma forma dizer, estar satisfeito com parte daquilo que Ele tenha multiplicando? Ele quer tudo. Medo, preguiça, desculpa e acomodação não justificam a inatividade. Você está inativo, por quê? Por quê? Você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Tem coisas tão simples que você pode começar a fazer. Às vezes é um pedido de perdão, às vezes é uma mágoa que você precisa tirar do seu coração, às vezes é um pedido de desculpa, às vezes é um passo atrás, às vezes são 5 para frente. Eu não sei o que Deus mandou você multiplicar, mas eu acredito que você saiba por onde começar. A gente tem falado sobre isso aqui há alguns dias, mas isso é uma verdade. Coloca o pé que Deus bota o chão. Coloca o pé que Deus bota o chão. Escuta uma coisa: se o chão é de Deus, você não se esborracha, você aprende. Se o chão é de Deus, você não quebra a cara, você tem aprendizado. Se o chão é do mundo, ele te humilha. Mas se você colocou a mão e o chão é de Deus, você caiu, não tem problema, Ele vai te levantar. Ele vai, sabe, levar você a viver o propósito. Nós temos que começar a ousar no Senhor. Tem tanta gente com tanto potencial dentro dessa igreja, pastora. Eu vejo tanta gente aqui, sabe, com um sonho de viver grandes coisas em Deus, mas fico olhando para as pessoas que enterraram. Para de olhar para quem enterrou, olha para quem está multiplicando. Para de olhar para quem está enterrado, para quem tem olhado e falado: ai, eu estou com medo. Você precisa se associar com pessoas que têm multiplicado, pessoas que têm acreditado, que têm vivido. Olha, pessoas que estão dando certo sim, que têm confiado em Deus, e Deus certamente vai fazer. Aleluias. Jesus está voltando e vai pedir contas, amém? Jesus está voltando e está pedindo contas. E o que a gente vai fazer com isso tudo?